tarde, tudo bem com todo mundo? Meu nome é Raquel de Las Casas, eu sou antropóloga, trabalho no Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro e fui convidada por uma grande amiga, Isabel, que trabalha na Universidade Federal Rural, para ajudar a fazer esse movimento tão bonito acontecer. Esse primeiro encontro, ele é importantíssimo mesmo para simbolizar, para ritualizar uma nova forma de fazer a atenção à saúde para as populações tradicionais, povos de terreiro, populações indígenas, quilombolas, que possuem em suas tradições uma outra maneira de olhar para as perturbações que acometem nosso corpo e que, muitas vezes, quando vão procurar os postos de saúde, os hospitais, as instituições do nosso Sistema Único de Saúde, não conseguem ser acolhidos em sua pertença cultural em relação ao que pensam sobre o adoecer e como lidam com o adoecer. Então, a Secretaria de Estado de Saúde, junto com algumas universidades, estão se colocando à disposição de escutar, uma escuta qualitativa, escutar com atenção, respeitosamente, o que essas pessoas, desses grupos tão importantes para o nosso Brasil, tão multicultural, podem trazer para somar na atenção à saúde. O que é importante, cada um que está aqui hoje, que está disposto a trazer para esse grupo um pouco do seu saber, do seu fazer no campo de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, pense sempre que a gente está pensando em política pública, a gente está pensando em saúde. Então, quando a gente fala de planta medicinal, de outras formas alternativas de cuidar do nosso organismo físico, além das práticas que são usadas pela biomedicina, isso é um campo vasto, e cada um vai ter o seu modo de fazer. Quem é do quilombo, cada quilombo vai ter a sua maneira de conhecer seu território e as plantas que ali estão, porque a gente tem que pensar sempre que isso é uma memória coletiva, que cada um de nós tem. Tem uma frase que eu trabalhei alguns anos com a população indígena Machacali, no Nordeste de Minas Gerais, e lá tinha um grande cacique, importantíssimo na luta pelo território, que dizia assim, o nome dele era Quelé Machacali. Meu avô contou para o meu pai contou para mim, eu vou contar para o meu filho. É assim, ninguém esquece. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de uma pertença em outra religiosidade que não seja aquela que a pessoa pratica. A gente está falando em um conhecimento que é ancestral. É um conhecimento que veio lá do seu bisavô, do que passou para o seu avô, passou para o seu pai, você aprendeu e você vai ensinar para o seu filho, porque a gente está falando de cuidado com o nosso organismo, com o nosso corpo. Então, quando alguém ali ao seu redor, da sua comunidade, apresentar uma perturbação, seja ela qual for, de âmbito do corpo nosso, dor de barriga, dor de cabeça, dificuldade ou então até, quem sabe, no âmbito do espiritual, aquilo ali é coisa de mal olhado. Cada grupo vai ter a sua maneira de interpretar aquilo que está perturbando o seu parente, aquela pessoa da comunidade. E cada grupo vai ter o seu modo de cuidar. E o importante é que a gente traga esse modo de cuidar para o conhecimento desse grupo de gestores, professores, docentes, alunos discentes, que estão dispostos a pensar um modo mais respeitoso de fazer saúde para essas comunidades, para que seja respeitado esse saber, para que esse fazer, quando você for no posto de saúde, eu fiz uma garrafada, eu administrei tal planta, que isso seja acolhido também, como prática de saúde, porque assim o é. Então, esse momento hoje é para abrir essa conversa, para que vocês possam trazer para esse grupo esses conhecimentos tão importantes, que cada grupo vai ter o seu, quilombola, cada um vai ter o seu, indígena, cada um vai ter o seu, povos do terreiro, de matriz africana, vai ter o seu jeito também de lidar com as plantas, de lidar com a cura. A gente está falando de cura, e cada um tem o seu jeito de fazer a cura. E o que a gente quer com isso tudo
é que o SUS, que os profissionais que atuam na atenção a cada um desses grupos, respeite, valorize esse saber e que isso possa fazer parte das práticas integrativas de cuidado para a família. Então, o que a gente está pedindo aqui agora é que cada um de vocês possa trazer um pouquinho desse saber. Como é um primeiro momento, é só um momento de apresentação. Então, cada um que eu for chamando agora, eu vou primeiro chamar as pessoas das comunidades remanescentes de Quilombo. Depois eu vou chamar, se ele aparecer, tem um indígena, tem também aqui na sala uma pessoa do movimento do Sem Terra, que é do assentamento Terra Prometida. Depois vem a mãe Nilce com um saber bonito demais no campo da matriz africana e vai conversar sobre esse assunto também com alguém que é também praticante desse tipo de prática de cuidado de saúde. Então, hoje a gente tem nesse momento, essa roda está rica, que eu não sei se todas as pessoas que convidamos virão, mas pelo menos temos alguém do Quilombo, 2 pessoas que vão poder trazer um conhecimento maravilhoso do Quilombo da Tapera, que eu já vi que estão aqui, Denise e Adão, e depois, se o indígena aparecer, João Mendonça Martins Filho, a Marilza é do movimento dos Sem Terra, lá da Terra Prometida, e depois vem mãe Nilce, com esse outro modo também, né, de cuidar da saúde, e vai conversar com quem tiver aqui nessa nossa roda, que seja da matriz africana. Então, eu vou começar a chamar, porque o nosso tempo é pequeno e o mais importante é ouvir vocês. Adão e Denise, vocês estão por aí, meus queridos? Estão aí? Oi. Como é que vocês querem? Cada um vai falar? Quem vai falar primeiro? O Adão fala primeiro. Tá bom. Eu vou dizer quem é o Adão. Adão, ele é um integrante da comunidade remanescente do Quilombo da Tapera, que fica localizado no município de Petrópolis e que tem uma história belíssima de resistência no território e de preservação de correntes de tradições culturais. Então, ele vai poder trazer esse saber e esse fazer de uma comunidade especial demais. Muito obrigada, viu, Adão? A palavra é sua. Opa, boa tarde a todos, boa tarde, Raquel. Eu sou Adão Cassiano, líder da comunidade quilombola da Tapera, Itaipava, Petrópolis. Quero agradecer pelo convite, Raquel, de poder estar participando desse momento maravilhoso e dizer do mais também aprender bastante, né? Seria mais fácil para nós aqui, que já conhece bastante a gente, se pudesse perguntar a gente, para a gente poder ir respondendo. Claro, Adão. Como que, assim, vamos pensar assim, quando alguém na sua comunidade tem alguma perturbação na saúde, que vocês sabem que aquilo pode ser tratado com alguma planta, como que isso acontece? Conta para mim o que acontece quando alguém começa a ficar doente e vocês escolhem que tipo de tratamento vocês vão fazer. Se vão lá levar no postinho ou se vão cuidar do jeito como antigamente faziam? Isso, até um tempo atrás, era sempre cuidado com as plantas da comunidade. Só que foi nascendo um novo, até chegou na minha geração, que já acha mais fácil ir na farmácia comprar o remédio. Mas aí, só que o meu pai e minha mãe sempre cuidou da gente com os remédios da comunidade, né? Aí depois que a gente fomos tendo contato com o quilombola e conhecemos a Fiocruz, nós criamos nosso horto na comunidade e voltamos a usar como antes era. E aí, quando vocês vão usar a plantinha, como é que é essa escolha? Assim? Como que o seu Jorge, vocês, sabem qual planta que vai ser selecionada para aquele tipo de perturbação? Sim, é sempre que todos, né, quando vai usar esse tipo de medicamento na comunidade, vão na minha mãe e meu pai. Eles que dominam mais essa parte, até porque eles são os mais velhos da comunidade. Aí eles vê para xarope, tem o vácuo, tem várias coisas que eles fazem o remédio. Até pessoas de fora vão procurar eles para pedir esse medicamento.
E ele sabe disso porque ele conhece a mata, né? Ele conhece o meio ambiente dali. Ele anda, eu tive a oportunidade de andar com o seu Jorge pela floresta do território, lindo território, e ele sabia, em cada passo que ele dava, ele me falava de uma planta. Você está aprendendo isso, Adão? Estou aprendendo, porque eu, quanto meu filho que é mais novo, a gente está procurando sempre estudar com ele para a gente aprender. Que aí ele sabe o tipo da planta que é para usar para determinada doença e sabe a quantidade, porque, igual ele fala, que às vezes pode se tornar veneno, aí vai tudo da cor dele. É isso mesmo. E tem essa questão, né? Porque você tem que conhecer se aquela coisa, se a planta não vai te trazer um efeito colateral perverso, né? Que vai fazer mais mal. Então, é um conhecimento ancestral mesmo. E eu acho bom a gente comentar sobre esse projeto que teve no território, que maravilhoso, da Fiocruz, que tem uma coisa que eu acho que é boa para a gente levar em consideração. Eu sei porque eu conheci vocês já, né? Trabalhei aí com vocês, e é muito importante, esse é um projeto maravilhoso, mas teve um pequenininhozinho, tem um desafiozinho que pode fazer ele se tornar ainda mais participativo, que, infelizmente, as plantas que foram selecionadas para serem cultivadas na estufa, nem todas eram as que eram do conhecimento da comunidade, tinha algumas que eram do conhecimento da universidade, né? Como você acha que a gente pode fazer esse intercâmbio, Adão? Com essa experiência que você tem, como fazer, quando há uma iniciativa tão bonita como essa que agora a saúde está fazendo, de se abrir para conhecer melhor como que vocês tratam, qual é a tradição de vocês naquela prática? Como que seria melhor para você fazer com que um projeto realmente respeite aquilo que você sabe? Por exemplo, se naquela estufa as plantas que seu Jorge conhece todas estivessem ali, como fazer isso? Como você acha, Adão, que a gente pode achar instrumentos para que isso seja de fato, o conhecimento nativo seja de fato respeitado? Então, o projeto da Fiocruz, brevemente, para ser do início, para poder dar para entender, o projeto da Fiocruz começou na comunidade, foi quando eu saí fora, fui na Fiocruz fazer um curso de plantas medicinais. Aí eu pedi para visitar o quilombo, porque nós tínhamos várias plantas lá, aí foram lá, até ajudaram a gente fazer um estudo da terra, que não usa veneno, não usa nada, e resolveu fazer o horto para lá. Mas a única planta que foi para lá que não tinha o nosso conhecimento é a erva barieira. As outras a gente tudo tinha conhecimento, só que não é a planta que igual a espira santa que eles levaram, é diferente da que a gente consome na comunidade, que me falaram que era verdadeira. Mas eu falei com eles, eu sempre tomei a que meu pai pegou para a gente ia continuar tomando ela. E o problema é que para a gente lá, as outras plantas, todas as plantas que meu pai conhece, que a gente estamos conhecendo, que a gente fomos tratado, a gente sabe uma coisa, mas se a gente tirar, igual a gente tem vontade de levar para os postos médicos, a medicina não entende do mesmo jeito, se não tiver um estudo científico da planta. Aí é melhor a gente usar do mesmo jeito nosso, usar dentro da nossa comunidade, e alguém que for lá precisar, a gente passa, porque é o que a gente conhece. A gente não estudamos para isso, a gente conhece, que é do meu pai, conhece a minha falecida avó, passou para ele, e a gente vamos desse jeito, porque a gente não sabe o estudo científico da planta, igual a Fiocruz. Eles prezam muito isso, tem que ter um estudo científico para poder falar. Mas aí eles têm o estudo deles e eu tenho o conhecimento do meu pai, que eu prefiro ficar com o conhecimento do meu pai, porque eu mesmo já fui curado por causa de erva da comunidade. Só isso. Aí fica difícil da gente trabalhar com o SUS, com as plantas nossas. Aí tem que trabalhar com as plantas que estão no horto, são 5 certificadas dele. Entendi. E se você tivesse que dar, como a gente não pode falar muito, assim, vamos tentar já começar a fechar. Se você tivesse que dar o seu recado, Adão, você é uma pessoa que tem uma experiência muito grande na liderança, conhece muito sua comunidade, sabe as dificuldades que vocês já passaram, sabe os desafios que tem a passar. Nesse campo da saúde, qual seria o seu conselho
para essa equipe que está se dispondo a ouvir de forma mais respeitosa as correntes de tradições culturais de cada comunidade no cuidar da saúde, qual conselho você daria para essa equipe para fazer com que essa escuta seja o mais respeitosa possível? Não, o conselho nem sei se eu poderia dar um conselho, mas eu gostaria que se, por exemplo, tivesse, não sei como falar, tá junto, né, com os responsáveis, os farmacêuticos, os médicos, tá fazendo reuniões com as lideranças quilombola, ou outros povos tradicionais, para poder saber, pegar o estudo deles, com o conhecimento, e se tornar uma coisa só. Mas isso dentro da comunidade, que aí vai o mais antigo que conhece as coisas, mostra ele, explica, para poder fazer uma coisa só, para tentar para de usar um pouco essas drogas bravas, né? Usar um pouco as plantas que a gente tem, que são muito ricos nesse tipo de planta aqui não só na nossa comunidade, acredito que em todo o Brasil. Verdade. Muito obrigada, viu, Adão? Muito obrigada mesmo. Hoje o tempo não é muito grande para a gente poder falar mais aprofundadamente desse conhecimento tão importante, desse fazer também, né? Desse cuidado tão importante que vocês têm, mas é o início de uma construção. Então, vamos continuar juntos, ajudando essa equipe com uma disposição tão boa. Foi tão bonita ontem a abertura, tem uma potência assim pode dar tão certo isso, e vamos continuar junto para conseguir fazer dar certo, né? E aí agora eu vou chamar a Denise. Denise é a esposa do Adão, também pertence à comunidade remanescente do Quilombo da Tapera, em Petrópolis. E eu queria te pedir, Denise, se você, assim, em relação a essas perguntas que eu fiz para o Adão, os cuidados, né, como que vocês selecionam quais cuidados serão feitos, e já pensando também, minha linda, assim, como trazer esse conhecimento tão importante acerca dos cuidados de vocês com a saúde, de acordo com os ancestrais, para uma política pública. Vai pensando, assim, pensa na maneira de vocês de cuidar, fala um pouquinho para a gente, e como trazer isso para o sistema de atenção à saúde. Boa tarde a todos. Quero agradecer pelo convite, estar participando desse evento maravilhoso e muito importante, né? Meu nome é Denise André Barbosa, sou diretora cultural aqui do Quilombo e liderança feminina. Esses dias mesmo, passei por um problema de saúde, fui no hospital e estava sem médico. Aí voltamos para casa, liguei para o seu Jorge, né? E perguntei a ele um remédio que eu poderia estar tomando. Aí ele me passou quebra-pedra e eu tomei quebra-pedra e salsinha. Tomei e fiquei bem melhor. Assim, sempre que eu preciso, que o Douglas, meu filho, precisa, a gente procura a Dona Tereza, que é a nossa rezadeira também, que o Douglas às vezes sente muita dor na barriga, dor no estômago, e ela tem as suas práticas, né? Que a gente acha muito importante aqui na comunidade. Denise, quando eu estive conversando com vocês sobre esse assunto, eu lembro que Dona Tereza é uma das matriarcas da comunidade. Ela ficava constrangida e dizia assim, isso é segredo, isso é segredo. O que você diz sobre esse segredo que existe acerca dessas práticas? De rezar, de usar planta, lembrei também outra coisa bonita que vocês me contaram. Não sei se hoje ainda fazem, mas antigamente tinha o hábito de pegar um umbigo e colocar lá na árvore, lembra? Sim, é a prática do umbigo que a gente coloca na figueira, porque é proteção para a criança. E, assim, ela fala que é segredo porque tem coisas que ela não pode falar, né?
o dom dela ali que ela não pode estar repassando, que é o fortalecimento das rezas dela. Eu entendo. Denise, como que você acha que a gente pode ajudar essa equipe a tratar de fato, respeitosamente, de forma acolhedora, esse outro modo de cuidar da saúde? Pergunta de novo, por favor, que eu não consegui. Porque a gente está... Isso é uma novidade, né? Incorporar num serviço de medicina, biomedicina, de medicina ocidental, práticas alternativas, assim, de comunidades tradicionais e outras, é uma coisa nova. Isso mesmo que Adão falou, geralmente quem está na saúde só aceita as coisas que foram cientificamente comprovadas. E esse tipo de conhecimento não é cientificamente comprovado, ele é experiencialmente comprovado por centenas de anos, né? Que foi passado de tradição, de antepassado para antepassado. Então, qual seria assim, o seu conselho para fazer com que isso dê certo? Assim, quais têm que ser os cuidados dos gestores para, de fato, respeitar o conhecimento de vocês? Eu acho que eles têm que estar sempre nas comunidades, perguntando, conversando, né, com essas pessoas dessas práticas, para estar fortalecendo eles mais. Sim. Você acha que algum dia a dona Tereza, por exemplo, poderia ir lá no posto de saúde ajudar a cuidar de alguém com esse saber que ela tem? Com certeza. É uma coisa também que ela gosta. Tomara que dê certo, né, gente? Eu acredito muito que isso vai dar muito caldo ainda, vai dar certo, sim. E a gente tem que ficar sempre disposto a estar junto, né? Que as coisas só vão dar certo se vocês, de fato, forem os protagonistas dessa história. Isso. Tem mais alguma coisa que você queria falar sobre esse saber? E tem também, assim, quando as nossas crianças nascem, a gente apresenta eles para a Lua, né? E até hoje a gente chama a Lua de Dindinha Lua. E tem a parte que a gente, assim, a mulher grávida não pode passar debaixo da cerca de arame farpado, porque senão prende o parto, né? E temos uma erva aqui que se chama Lágrima de Nossa Senhora, que lava as partes das costas para quem é parteira, usa na parte de parteira. É isso. Eu lembro também, Denise, que o seu Jorge me contou, quando eu estava caminhando com ele pela floresta, que não é simples assim só conhecer a planta, não. Tem uma maneira de pegar a planta, né? Você tem que pedir licença para ela, né? Tem que pedir licença, não pode chegar pegando. Tem uma planta que é ele que conhece o nome, que ele fala lá, que não pode falar o nome dela. Tem que falar um outro nome, porque senão ela some. Olha só, incrível isso, né? Mata já falando outro nome. E também tem outra coisa que eu aprendi com vocês, que vocês também falam, porque também essa roda está falando de práticas de alimentação, então vocês também usam os frutos e outros alimentos que encontram aí no meio ambiente, né? Que faz parte da alimentação de vocês. Araçá, tem moranguinho do mato, tem o peixinho, aí o morango, o araçá, goiaba, essas coisas assim, usa muito para fazer geleia. Dona Tereza, que é a nossa pessoa lá que faz a geleia. Aí tem a pera, tem um doce da pera que a minha irmã faz. E tem várias coisas boas mesmo que tiramos da nossa natureza. E o quão é importante, né, estar perto da natureza, o quanto é importante ter essa floresta rica e belíssima aí no território de vocês. Muito e importante. O quanto vocês cuidam da floresta, né, Denise? A presença de vocês. A gente preserva muito, a gente preserva muito. Não é só a preservação desse saber, dessas correntes de tradição que vocês majestosamente fizeram, chegaram até o ano de hoje com todo esse saber conservado, mas também cuidaram desse meio ambiente maravilhoso onde está o território de vocês.
E a gente vai passando de pai para filhos, né? Para que eles, temos muitos jovens aqui, aí a gente conversa com eles, estamos ensinando eles, né, a preservar. Maravilhoso. Agradeço muito, Denise. Muito obrigada, viu, pela sua colaboração, do coração. Foi lindo. Eu que agradeço. A tradição de vocês é encantadora. Eu sou uma admiradora eterna da comunidade remanescente do Quilombo de Tapera e vocês moram no meu coração. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Raquel. Agora eu fiquei sabendo que o Bruno está aqui na sala também, não está, Bruno? Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu vou chamar você agora. O Bruno é da comunidade remanescente do Quilombo Fazenda Espírito Santo, que fica em Cabo Frio. E aí, Bruno? Tudo bem? Saudações a todos, perdão pelo atraso, a questão do trabalho aqui e a conexão, né? Trocar essa experiência, né, de suma importância para resgatar nossa história, né? Preservar nossa identidade. Obrigado pela oportunidade, Raquel. Não, eu que te agradeço, Bruno. Muito obrigada mesmo, viu? A Fazenda Espírito Santo conseguiu o reconhecimento da Fundação Cultural Palmares agora há pouco, em 2017. Eles ainda estão no início da luta pela terra. Mas, assim como as outras, tem uma tradição riquíssima e no campo do cuidado com a saúde, quando alguém fica com alguma perturbação que tira do equilíbrio, também tem uma maneira especial de cuidar, né, Bruno? Exatamente. Você pode falar para a gente um pouquinho como é que é? Sim, temos as informações dos mais antigos, né? Temos assim muitas narrativas e essas informações assim, não são registradas em nenhuma documentação, o conhecimento vai passando de geração em geração. Então, assim, cada quintal da Casa do Quilombo tem uma planta, né, uma erva para cuidar de sua saúde. Porque imaginar a distância que é do Quilombo Espírito Santo até o centro da cidade, né? Você dá quase 2 horas de ônibus, né? De carro você leva quase 1 hora, então você tem que ter um medicamento em casa, como erva cidreira, boldo, capim-limão, como a colega falou aí também da importância do quebra-pedra, né? Então todos esses medicamentos são de suma importância para o consumo no Quilombo. Até porque muitos, né, os mais antigos, têm até um receio com o medicamento do farmacêutico, né, de laboratório. Porque tem todo um receio e muitos têm um receio até de médicos, imagine. Os mais antigos têm receio de médico. A minha mãe tem 81 anos. Quando fala que vai levar no médico, não, vou tomar um chá que vai passar. Tá? Então, é de suma importância preservar essa questão dos medicamentos, né, tradicionais quilombolas. Infelizmente, hoje, você vem perdendo um pouco a identidade, Raquel. Né? Vem perdendo um pouco a característica, porque nós somos um quilombo, porém os jovens hoje estão saindo, né, devido a não ter uma infraestrutura dentro do espaço para que o mesmo possa permanecer. Eles acabam migrando para os centros urbanos e gradativamente vai perdendo essa identidade. Então isso é muito triste, vai perdendo essas características. Mas o que está lá na essência não é perdido, né, Bruno? O que Exatamente. é da tradição, aquilo que vem passando de geração para geração, fica. Por mais que sinta, também tem uma questão que a gente sabe, que muitas vezes, quando a pessoa passa por uma transformação da sua religiosidade, acaba assumindo uma outra religiosidade, pode achar que o que era da tradição não é tão bem-vindo, né? Alguém pode dizer, isso aí não é muito legal. Então, para manter essa tradição, é uma questão de raiz mesmo, né? De identidade acima de tudo. Exato. É uma coisa na qual vocês se reconhecem como são. Então, por mais que hajam essas interferências externas no modo de ser de vocês, o que é da tradição é da tradição. Então, pode até ir para a cidade, pode até ficar longe do território, mudar de pertença, passar para uma religiosidade que não acha aquilo legal, mas aquilo está lá dentro. E na hora que tiver uma perturbação, que seu filho sentir alguma coisa, que você sabe que pode cuidar daquele jeito dos antepassados, é isso que você vai fazer, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Permanece, né, essa questão, porque
por mais que você, né, por mais que você saia do seu espaço, você não perde suas raízes, né? Você fica preso, né, às suas raízes. Então, é de suma importância preservar essa questão. E eu penso também que deveria ter uma campanha, uma parceria pública também para incentivar esses trabalhos, para que possa preservar esse espaço dentro da comunidade quilombola. Por exemplo, a prefeitura deveria ter uma participação, criar tipo uma farmácia popular com medicamentos tradicionais, por exemplo, né? Ter um apoio para atender essas comunidades quilombolas, porque acaba pelo fato de estar perdendo essas características, né? E não ter um apoio público, infelizmente, né? É triste, mas infelizmente a tendência é vir a diminuir. Mas não perde as raízes, jamais, né? É verdade. E como que você reconhece, Bruno, quando aquela perturbação, o remédio que seus ancestrais te ensinaram é melhor do que o remédio da farmácia? Na verdade, pelos meus pais, né? Por exemplo, problema de estômago, tem um pé de espinheira santa em casa, né? Você vai na cidade, você vai comprar a espinheira santa desidratada numa loja do Mundo Verde, por exemplo, né? Então, minha mãe, por exemplo, quando ela não anda, né, no mato conosco, quando ela gosta muito de fazer isso, ela vai indicando, ó, isso aqui é espinheira santa, isso aqui é quebra-pedra, isso aqui é chapéu de couro. Quando eu olho o chapéu de couro, eu lembro do refrigerante Mineirinho, né? Olha, tem chapéu de couro no refrigerante Mineirinho. Aqui tem um pé de chapéu de couro. Eu falo isso para meus sobrinhos, né? E para que serve? São várias funções, para rins, para estômago, para gripe, né? Anti-inflamatório. Agora, é interessante também como que minha mãe sabe dessa história, minhas tias, minhas avós sabiam disso, se eles não sequer frequentaram, né? Muito limitada a educação, tiveram a educação muito limitada e tem todo esse conhecimento. E se for pesquisar no Google aí, realmente tem essa referência, né? Mas muitos ainda têm um preconceito contra o medicamento tradicional, né? Então, essas informações passadas de geração em geração ainda permanecem, e é uma admiração de ter eles possuírem esse conhecimento, né, pela ancestralidade, né, pelos pais, pelos avós, passando isso para a gente até hoje, em pleno século XXI. Maravilhoso, Bruno, isso é muito importante. E agora, assim, para terminar a sua fala, eu achei já maravilhosa a sugestão que você deu de pensar municípios pensando em farmácias que incorporem esses medicamentos tradicionais, mas teria mais algum conselho a nível assim de gestor mesmo, assim, como essa equipe que está propondo esse trabalho diferenciado na atenção à saúde vai respeitar mais o saber e o fazer da sua comunidade? Sim, na verdade, quem tem todo o conhecimento, a prática, realmente é quem vive no quilombo, né? Então, essa questão de resgate da identidade, a questão da preservar quem for chegar no espaço para fazer a sua pesquisa, né? Pela ética, pelo direito, pelo conhecimento, pela preservação da cultura, não vai querer, com certeza, intervir ali, modificar algo. Pode desenvolver um projeto, mas saindo da comunidade, não levar um projeto pronto, uma farmácia popular pronta, vai utilizar esse tipo de medicamento. No posto de saúde próximo ao quilombo vai ter que ter esse tipo de medicamento. Por que nesse posto de saúde também não ter o medicamento da comunidade quilombola, né? Respeitando as adversidades, né? Vai ter um preconceito, claro, né, dos médicos, né, do avanço da medicina. Sabemos que o avanço da medicina, né, foi de suma importância para preservar a vida, mas a questão dos medicamentos ainda tradicionais é de suma importância. Então, tem que ser preservado. Mesmo que seja um projeto, né, vindo dos grandes centros urbanos, vindo de algumas secretarias responsáveis por esse setor da saúde, por exemplo, tem que ser preservado. Então, tem que ouvir os mais antigos, porque não há produção de artigos científicos, são narrativas, e essas narrativas têm que ser registradas, né? Maravilhoso, Bruno, é isso mesmo. Maravilhoso a sua contribuição. Agradeço muito, viu? Pena que hoje nós temos pouco tempo para ficar falando mais. Obrigada. Obrigado, saudações toda a mesa aí, tá? Parabéns pelo evento. Muito obrigado. Que dê certo, né? Que no fim Sim. vocês consigam ter uma saúde qualificada com respeito ao que vocês sabem. Exato. Obrigado.
Eu que agradeço, Bruno, obrigada. Eu acho que Vera não está aqui na nossa mesa, não, né? Eu acho que, então, agora, o melhor é a gente chamar o João Mendonça Martins Filho. Você está aí, não é, João? Eu ouvi falar que você chegou. E o João pertence a uma comunidade, a uma população indígena, Guarani, não é, João? Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é João Mendonça, da etnia Guarani Andeva, né? Que fica na região sul do estado, né? No município de Paraty, né? E, assim, a cultura indígena, ela é muito rica, né? Tradicionalmente, né? Tanto na identidade, quanto cultural, né? Quanto no tratamento, né? Das plantas medicinais também, né? E uma coisa que nós fazemos muito, né? Em relação à saúde é a prevenção, né? É toda a coletividade, né? É toda a comunidade se envolver numa atividade do dia a dia, né? Então isso causa menos impacto, né? Causa menos doença, né? Então a gente busca isso, né? E quando alguém fica doente, por exemplo, né? A gente recorre primeiro, né? Ao pajé, né? Que é um tipo de médico que nós temos na comunidade indígena, né? E assim na nossa visão, né, nós acreditamos que nós temos dois tipos de vida, né, digamos assim, né, tanto espiritual, né, quanto a carnal, né. Então, quando se trata de uma doença espiritual, né, a gente busca o pajé, né, que ele vai saber, né, fazer o tipo de tratamento, né, o uso de plantas. E quando a gente fala de carnal, é o que a gente procura, né, a maioria das pessoas procura, né, que é o hospital, né? E essas coisas assim. Alguma pergunta? Ô, João, sim, quando vocês percebem que algum parente está com alguma coisa que não está muito bem, como é que vocês vão escolher qual o tratamento que vocês vão fazer para aquela pessoa? Quando, tem algum parente que está com alguma coisa errada. Como que vocês identificam isso e escolhem qual o jeito como vocês vão tratar, João? Assim, quando uma pessoa, né, da comunidade adoece, né, geralmente o tipo de tratamento que essa pessoa vai receber, né, o tratamento que a pessoa vai passar, ela vai depender muito do pajé, né? E digamos assim que é um pouco privado, né? Eu acho que assim é muito difícil para a gente falar isso, porque só ele pode fazer, né? Só ele pode dar o diagnóstico, o tipo de tratamento, né? Então, assim, eu só estou esclarecendo, né? O que acontece, né? Então, o que acontece dentro, né, do tratamento, como é que é feito todo o processo, o encaminhamento todo. Então, isso não é revelado para a gente, digamos assim, né? Até mesmo para não causar nenhum tipo de problema no tratamento, né? Porque é uma saúde diferenciada, né? Sim. No cuidado com o corpo, não há essa divisão que há na nossa medicina ocidental, né, João? Quando vocês veem uma pessoa, vocês não veem uma pessoa toda repartida e vai cuidar só do estômago ou só do pé, né? Cuida da pessoa. E isso é fundamental, né? Exatamente. Quando eu estava trabalhando com os É o que a machacaris, gente... Oi, Uhum. desculpa. É o que eu falei, né? Espiritual, né? Então é uma coisa que a gente não consegue ver, né? É uma coisa que a gente não consegue tocar, né? Então só o pajé vai poder falar, né, isso pra gente, né? É o que eu tentei explicar, né, na verdade. Sim, sim. E como você acha que dá para articular, João, esse modo de cuidar que é tão especial do Guarani, né? Que tem uma outra concepção do que é o ser humano, né? Do que é viver na Terra. Como você acha que dá para articular esse jeito de cuidar das pessoas com o jeito de cuidar das pessoas da nossa sociedade? Porque algumas vezes vocês têm que ir para o posto de saúde, aí pode até ter que ir para o hospital, se piorar, vai para o hospital mais longe, que tem maior complexidade, né? Então, vocês têm que lidar com essa saúde da nossa sociedade, essa biomedicina.
E como você acha que isso pode acontecer de uma forma, pela vivência que você tem, né, que sabe que existem essas duas formas, né, de fazer cuidado com as doenças, com as perturbações, como você acha que dá para articular essas duas maneiras de cuidar, João? Na verdade, assim, é muito complexo, né, a gente falar da saúde indígena, né? Porque, assim, nós temos, né, nós acreditamos que nós temos uma ligação, né, com a mãe natureza, né, e com a mãe terra também, né? Então, assim, quando a gente vai para a cidade, né, eu acho que o tipo de ambiente, né, que tem na cidade também atrapalha um pouco, né, no tratamento, essas coisas assim, né? Mas muitas doenças são curadas, né? A gente acredita muito também na medicina, né? No avanço da tecnologia também, né? Então, isso tudo favorece também um pouco, né, no tratamento de algumas doenças. E eu acredito, né, que, assim, uma coisa eu acho que não interfere na outra, né? Algumas partes também, né? E ter, assim, a forma que a gente deve fazer a ligação, eu acredito que seja, por exemplo, né? Assim, ter alguns remédios que a gente não tem, né? Então, assim, só a biotecnologia tem, né? Hoje em dia, né? Tem alguns tratamentos, né? Por exemplo, câncer, né? Essas coisas assim. Então, a gente busca de fora, né? Mas algumas vezes as pessoas de fora também buscam, né? Dentro da comunidade também essa interação, né? Então, acho que é mais nessa parte aí, né? Eu acredito nisso. Sim, eu tive uma experiência, João, que eu trabalhava com os Machacali, e eles passaram por uma situação muito difícil, que aconteceu por diversos motivos, não vai dar tempo de explicar, mas muitas crianças ficaram doentes ao mesmo tempo. A água estava contaminada, dentre outras coisas que eles acreditavam que estava acontecendo, e foi uma crise muito séria. Algumas crianças morreram, as crianças são os seres mais importantes daquela cosmologia. Então, aconteceu nessa crise, nesse momento tão difícil, nessa situação tão complicada, aconteceu uma coisa que nunca havia acontecido. O pessoal da equipe de saúde, da FUNASA, de SEI e tal, do posto de saúde, aceitou que os Machacali fizessem xamanismo e cuidassem da maneira como acreditavam que tinham que cuidar das crianças, além dos cuidados que estavam recebendo dos médicos e enfermeiros. E isso fez uma diferença muito grande no restabelecimento da saúde. Você acha que há possibilidade dessas duas instâncias, né, de uma equipe médica da nossa sociedade trabalhar junto com uma equipe médica, né, com o xamã da sua comunidade, da sua população indígena? Você acha que é possível fazer isso? Que naquele momento de crise, lá entre os Machacali, que nunca acontecia, eles achavam que não funcionava, que o xamanismo não tinha importância, eles permitiram e fez toda a diferença. A cura aconteceu. E como você acha que isso pode acontecer para você na sua realidade guarani com a equipe de saúde com a qual você já convive? Então, eu não sei se é de conhecimento de todos, né? Mas, assim, dentro do Ministério da Saúde, né, nós temos a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, que atua na saúde das comunidades indígenas, né, que é a CESAI. E dentro da CESAI, né, existem parâmetros, né, como você bem colocou, né, que pode, né, assim, haver vamos dizer assim, essa ligação, né, dos médicos, né, junto com os pajés, né? Só que muitas das vezes isso não acontece, né, porque o que ficam, né, assim, o Juruaca, é o que eu falo, né, os brancos, eles não entendem muito bem, né, quando a gente tem uma necessidade, né, de levar um pajé, por exemplo, para um hospital, fazer a pagelância, né, então esse é um dos problemas sérios que a gente tem também, né. Eu acho que, assim, tem todo o parâmetro para que isso possa funcionar, né, mas muitas das vezes o entendimento também acaba complicando esse envolvimento das equipes de saúde, né?
mas a gente pode trabalhar para ajudar eles a cada vez mais aprenderem a respeitar o saber e o fazer de vocês, né? Exatamente, isso mesmo. E eu acho que essa é a intenção desse movimento que está começando a acontecer agora com esse encontro, João. E aí vamos ficar perto para poder ajudá-los, né? A entender que cada comunidade dessas vai ter seu modo de fazer a sua cura. Sim. Exatamente. E que é importante respeitar, né, João? Sim, porque nós, como eu tinha falado antes, né, nós temos uma saúde diferenciada, né, do mundo lá fora, né? Então, assim, acho que as pessoas deveriam, né, tem que procurar entender, né, que nós somos um povo, né, de uma cultura diferente, né, um modo de vida diferente, né, alimentação diferente, né? Então, a comunidade é um coletivo, né? Porque o mundo lá fora não é assim, é cada um individual, né? E às vezes uma tem opinião diferente da outra, né? E na nossa comunidade não é assim, né? A nossa opinião é apenas uma só. Então vai nessa lógica, né? Digamos assim. Isso mesmo. O trabalho aqui é para que as lógicas distintas possam dialogar entre si, né? Não só no que se refere ao uso de plantas medicinais, mas de todo o processo de cura, que é muito mais amplo para cada um, né? Muito obrigada, viu, João, por sua colaboração. E vamos ficar pertinho. Eu que agradeço pelo convite. Oh, obrigada. Certeza. Obrigada. Nada. Olha, gente, eu agora, enquanto o João estava falando, a Vera, que é da comunidade remanescente do Quilombo de Prodígio, em Araruama, me ligou, mas eu não consegui atender, porque eu estava prestando atenção no João. Eu não sei se ela, acho que ela não virá. Eu posso telefonar para ela agora. Mas tem como é que é? Esqueci, peraí, um minutinho só. Marilza, né? Marilza Ricardo Piedade, que é do assentamento Terra Prometida, que você poderia conversar conosco agora, Marilza? Enquanto depois, eu vejo se Vera entra depois, mas se a senhora puder começar a compartilhar conosco um pouquinho do seu saber, à vontade, não tem? A gente não está falando aqui de pertença religiosa, mas de correntes de tradições culturais que trazem conhecimento sobre o cuidado com os corpos das comunidades, né, com o restabelecimento da saúde na sua comunidade. Conta para a gente um pouquinho, Marilza, como é que isso acontece lá? Fala um pouquinho de você, por favor, do seu assentamento, da grande luta de vocês, né, que é sempre o território, e comenta sobre esse uso de uma medicina diferenciada de vocês, essa que veio de geração para geração, do antepassado. Como que vocês fazem isso, por favor? Boa tarde a todos, sou do assentamento Terra Prometida e Duque de Caxias, faço parte do setor de saúde, do MST, da Baixada. Eu tenho falado queria falar um pouquinho do uso das ervas, que nosso assentamento usa bastante do setor das ervas, né, das medicinais. Eu tenho uma experiência com as ervas, né, de muito tempo atrás, da minha irmã, que ela tinha que fazer uma cirurgia de rim, que ela estava com muita pedra, cálculo renal, sendo que ela, aquele tempo atrás, era uma cirurgia muito abrasiva, cortava muito a pessoa, né? Era uma ponta a outra, ela ficou apavorada com essa cirurgia e não aceitou fazer a cirurgia, e foi para casa. Ensinaram ela a fazer um monte de chá misturado. Estão me ouvindo? Misturado. Estamos juntos. Misturado com a terramicina, o chapéu de couro, quebra-pedra, como é que é o nome? Trançagem. Então, ela fez essa garrafada e começou a tomar essa garrafada, né? Esse chá, né? Todos os dias. Ela era difícil beber água. Então, ela não voltou mais ao médico. Então, ela usou o urinol na época, né? Era um piniquinho que tinha, então ela fazia o xixi ali. Então, ela usou muito xixi, fazia xixi ali. A última pedra que ela colocou, eu morava pertinho, eu escutei ela gritando.
Passando esse tempo, ela foi ao hospital de novo. E ela fez outros exames e não acusou nada mais, não tinha mais nada. Então, ela não precisou fazer mais aquela cirurgia que era, né, tão abrasiva na época. Então, foi esse chá. Então, ela nunca mais deixou de tomar esse chá, né? E no assentamento, a gente usa muitas ervas mesmo. A gente só vai aos hospitais quando não tem mais, né, solução mesmo, né, que é o ponto, né? E tudo é um pouco a erva e tem coisa que é para o médico mesmo olhar o que você tem. Mas antes, a gente vai muito primeiro nas ervas, até chegar ao SUS, né, que a gente vai. Eu sou difícil ao médico. Eu falo a verdade, eu prefiro mais as ervas. Para mim, é o médico só mesmo em última instância. Os meus filhos também, eu coloquei eles também sempre nas ervas, nunca levei, não gosto muito de medicina, gosto de remédio. Eu acho que não faz tão bem, né? Então, primeiro a gente procura fazer a medicina, né, do mato, das ervas. E o meu filho é das ervas, né? E falar um pouquinho também, pode ser falado das rezadeiras, né? Do passado, né? Que o meu filho também, na época, ele tinha uns 4 anos, né? 4 anos. E ele teve... eu levei ele para o Antonil na época, ele tanto vomitava como evacuava, né? Dessas rezadeiras, né? E a minha mãe falava, leva lá, minha filha, leva para rezar, leva para rezar. E eu resisti naquilo, por fim, né? Eu não aguentei mais resistir, levei até essa pessoa. Meu filho foi carregado no colo, né? Foi carregado mesmo, estava muito ruim. Chegando lá, esse moço, eu botei ele sentado, ele começou a fazer a reza dele, meu filho chegou carregado no colo, bem ruim, e acabando de rezar, ele bota esse moleque em pé. Aí ele botou o moleque em pé e falou, bota esse moleque em pé. Eu botei o moleque, o meu filho em pé, ele já começou a olhar para mim assim, ficou em pezinho. Dali, ele saiu pulando, brincando, rindo mesmo, com toda a força. Eu falei, só ele. Então, dali em diante, a minha mãe sempre me cuidou da gente com erva. Eu nunca tomei a vacina de rua. A única vacina que eu tomei foi a da varíola. Isso porque a escola pediu, porque minha mãe nunca vacinou a gente. Então, eu tive todas as doenças, sarampo, tive tudo que tinha que tomar. Aquelas doenças todas, eu tive todas elas. E a minha mãe cuidando com as ervas. No assentamento, a gente usa muito fitoterápicos, né? Que é o xarope. Eu tô pouco, assim, aprendendo ainda ao uso das medicinas, né, das ervas. Eu sempre usei, mas eu usava do meu jeito. Agora eu estou aprendendo a usar do modo correto. Porque disseram para mim que você não precisa procurar a erva. A erva que vai te procurar. Quando ela nascer perto muito de você, você precisa usar aquela erva. Eu não acreditei, não, né? Aí um dia eu estava procurando tal de Santa Maria para verme. Procurando e não achava em lugar nenhum. Porque talvez não seria aquela época que era para usar o remédio de verme nas minhas crianças. Quando passou um tempo, ela surgiu assim do nada em muitos lugares. Aí eu lembrei daquela fala daquela pessoa, você não precisa procurar a sua erva, é ela que vai te procurar. Então, dali diante, eu comecei a acreditar no modo certo de procurar, não procurar erva, ela ia me achar que, se o caso, na época, eu tivesse necessitado daquela erva. Então, assim, eu sou até hoje, né? Estou aprendendo a fazer minha tintura dentro do assentamento, né? Eu estou agora me encaixando, né? Eu estou me encaixando. E eu faço, o uso da massagem do shiatsu, né? No assentamento, nas pessoas que têm problema de coluna, né? Eu tento levar aos poucos o meu conhecimento, porque cada dia a gente aprende mais, né? A gente nunca sabe tudo. Cada dia que a gente acorda, a gente aprende uma coisa diferente. Pode ser uma criança que vai te ensinar alguma coisa, né? Então, eu estou pronta a aprender sempre mesmo, cada dia. E o assentamento é a nossa luta, né? Não termina. E a medicina, a gente tem hora que é médico também, não é só as ervas, né? A gente tenta levar só para as ervas, mas tem hora que o médico também tem que nos olhar, né? Para fazer um exame mais profundo. Talvez aquela erva não está te fazendo efeito. É verdade, Marisa. Que relato lindo da senhora. Muito obrigada, viu? Maravilhoso. Então, quer dizer que a senhora, na sua vida pessoal, privilegiou 100%, quase a maioria dos seus tratamentos foram feitos com base nas suas tradições de cura. Sim, sim. E em relação ao benzimento, a senhora também sabe fazer benzimento? Não, eu não faço, eu nunca fiz, não. E agora, como eu estou nessa religião assim,
né? Sou cristã, né? Então aí não fica mais difícil, mas nada que me peça se um dia eu precisar eu levar, porque a gente vai sempre tem igual ele falou aí, está na nossa raiz. A gente pode passar o tempo, a gente pode ir para onde for, mas estamos ali, né? A raiz está lá no fundo. Você vai lembrar do passado, você lembrar do que é aquilo que você fez, né? Então, você vai lembrar que aquilo foi uma cura. Então, você não pode negar aquilo passado. Por mais que as pessoas te falem, é errado. Não, você vai sempre chegar lá atrás de novo, naquele ponto. Isso mesmo. E Marilza, com a experiência que você tem, como que você acha que pode acontecer da maneira melhor, mais proveitosa, para que os benefícios aconteçam na atenção à saúde da sua comunidade, para haver essa integração entre esses sistemas diferenciados de cuidado com o corpo e com a saúde? Porque isso tudo parte até do que você entende por saúde, né? A senhora entende saúde de uma maneira diferenciada, provavelmente, que um médico ou uma enfermeira de um posto deve entender. Então, como fazer o encontro dessas duas maneiras de pensar o corpo humano e a maneira de curar ele dar certo? A senhora vê quais possibilidades disso acontecer de forma eficaz, respeitosa, que esses conhecimentos de fato sejam valorizados? Eu creio que chegando uma equipe, né, do SUS, algum lugar, algum médico que se interesse a conhecer as nossas raízes, as nossas culturas, as nossas ervas, e eles tendo os relatos, né, de como que a gente fez aquilo, como que a gente chegou a conhecer aquela erva, qual o efeito que você, em vez de levar para o hospital, você conseguiu curar em casa. Eles tinham que participar mais dentro dos lugares, né, para saber a nossa vida e nossa história, porque você não vai levar o seu filho no hospital. Então, eu perguntava para minha mãe por que eu não tomei as minhas vacinas, né, de infância, né? Ela falou, para quê? Não precisava, eu sempre te curei. Então, meus netos, meus filhos, eles têm as carteirinhas todo dia. Eu falei, minha filha, não deixa... Eu falo assim, né, porque eles pedem isso, né? Até a escola pede uma caderneta exata todinha das vacinas, né? Hoje, se você não fizer isso, né, até crime, né? Se você não vacinar seu filho. E realmente tem que se vacinar. Não estou negando vacina, não estou negando ir ao posto, não. Tem que se levar quando precisa, mas se não curou em casa, o posto está lá, o hospital está lá, por isso que tem formação de médicos, né? Então, médicos e os nossos fitoterápicos, nossa estrutura que fizer em casa. Mas primeiro os matos, depois os médicos. Os médicos, claro. Primeiro os fitoterápicos. Se deu certo, não precisa, vou gastar dinheiro. O antibiótico é caríssimo, faz mal para os dentes, faz mal para tudo, né? Para o corpo, né? E temos terramicina no mato, é antibiótico, só que não tem a cápsulazinha de remédio, né? Mas está lá, faz o chazinho, dá na hora certa, nem porque é erva que você tem que dar mais, porque a erva pode fazer mal igual um remédio tomar mais fora da hora. Porque eu lembro de um caso meu, rapidinho, um resumo, daquela espera santa. Eu tinha muita dor da coluna, que é boa para tudo, né? Então, uma senhora me deu um feixe, comprou um feixe na feira, e me comprou um para ela e um para mim. E eu fiz aquela chá grande, enchi 2 garrafas de 2 e deixei na geladeira. Mas eu não bebia água, eu bebia só aquele remédio, só o dia inteiro. Começou a me dar um mal-estar forte, assim, uma aceleração, fiquei meio que desorientada, sabe? Eu falei, o que é isso? Aí falei, será que é o chá? Aí diminuiu o chá e comecei a beber água. Aí melhorou. Por isso que o chá, ele está lá, mas você também não pode, você tem que tomar com cautela, porque o chá pode fazer mal também se você tomar em excesso, porque a terramicina é um antibiótico, é uma erva, mas ele é um antibiótico. Então, também tem que ter seus horários de tomar, né? Fazer ele do modo certo, as folhagens certinhas, as águas, né? Filtrado direitinho, fazer ferver e tomar com cautela, porque ele é erva, mas também pode fazer mal em vez de fazer bem. Então, ali, não é porque é mato que você tem que ter, né? É tudo exagerado, tem que ter um controle como se fosse um remédio de farmácia, mas é um remédio do mato que apareceu para você fazer. Então, tem que tomar com cautela também, não precisa exagerar. Quanta sabedoria, Marilza, quanta sabedoria. No meu ponto de vista, a senhora é médica. Pronto, acabou. É médica. Linda, muito obrigada, viu? Eu espero que o seu saber e o seu fazer, de fato, seja valorizado e que essa maneira de cuidar do corpo humano possa ser estendida a outras pessoas, que com certeza vai fazer muito bem para muita gente. Sim, obrigada. Obrigada. Eu não sei, Kate, a dona Vera conseguiu entrar?
Eu acho que não, gente. Eu acho que Vera Kate ainda está pelejando lá com a dona Vera, Eu acho que que é ainda não. do Quilombo de Prodígio. E se não conseguir, eu acho que a gente podia... O que a senhora acha, mãe Nilce? A senhora poderia... Já posso, estou pronta. Maravilha! Então, gente, agora nós vamos ter a honra de ouvir mãe Nilce de Ansan, que vai falar um pouquinho para a gente do seu conhecimento. Obrigada, Raquel, querida. A minha boa tarde para todas, para todos, para todes. A minha bênção, caso tenha alguém aqui de axé, porque eu sou uma mulher de axé, eu sou uma mulher de candomblé, eu sou uma mulher de tradição de matriz africana, e estou muito feliz aqui em estar com essas pessoas, outras que não são da minha tradição, e nós estamos aqui com igualdade e, acima de tudo, nos respeitando essa diversidade religiosa que está aqui na nossa mesa. Eu quero dizer o seguinte, eu sou uma mulher que nasceu dentro de um terreiro, há quase 70 anos atrás, que é o que eu vou fazer agora esse ano. Então, eu tenho um aprendizado, realmente, que eu digo que meu aprendizado de mulher de terreiro é um aprendizado ancestral, né? A minha tradição não tem Bíblia, o nosso saber veio através da oralidade, então, o terreiro é um espaço de acolhimento, um espaço de escuta e também um espaço que promove saúde. Como assim promove saúde? O terreiro promove saúde a partir das suas práticas, dos seus fazeres, dos seus saberes, que realmente são ancestrais, né? Nós temos nossas práticas que vêm através das folhas, sempre as folhas, os nossos banhos, os nossos ebós, a nossa alimentação. Eu costumo dizer que nós somos de uma tradição que respeita muito o alimento, que nós sabemos que o alimento, assim como a água, é vida. A gente precisa da água, como precisa do alimento para poder viver. E nós temos muita preocupação com a segurança alimentar dentro do terreiro. Inclusive, eu já lancei 3 livros. Eu sou professora de culinária, eu sou formada em culinária. Eu já lancei 3 livros com a nossa culinária ancestral dentro do terreiro. Os livros estão por aí. Então, é importante. Eu tenho um canal no YouTube, que é o canal da Mãe Nilce, que eu dou receitas, eu passo receitas das coisas que eu aprendi dentro do terreiro. Então, realmente, temos que valorizar essa nossa prática. É claro e evidente que o terreiro, muitas vezes, é obrigado a orientar quem nos procura. Vários motivos levam uma pessoa a procurar o terreiro. Geralmente, um dos maiores motivos que leva a pessoa a procurar o terreiro é saúde. É a saúde. E o terreiro, certamente, acolhe, né? Usa nossas práticas, nossos saberes, nossos fazeres para acolher essa pessoa, escuta o que essa pessoa tem para nos dizer, mas, em alguns momentos, é necessário que a gente, além do acolher, além da escuta, temos que orientar e encaminhar essas pessoas. E é o que fazemos, né? Nós somos a favor e lutamos pelo SUS, e muitas vezes é necessário que essa pessoa seja encaminhada para o SUS. Eu fiquei muito impressionada com a fala, acho que foi da Denise, né, do Quilombo, quando ela fala sobre o médico que ensinou erva. Eu fiquei muito feliz com isso, porque nós tínhamos também um médico dentro da nossa comunidade, um homem de terreiro, e ele também ensinava, além dos remédios tradicionais, ele também ensinava ervas. Então, é importante que se valorize a nossa mata, as nossas ervas, né? O Bruno também fez uma fala sobre o aprendizado, né, que também é ancestral. Ele diz que sai com a mãe e a mãe vai falando: isso aqui é essa peixe, isso aqui é isso aqui é aquilo. Isso é muito importante. Esse repasse de saber realmente é muito importante para, como eu falei, a gente não tem nada muito escrito, né? O certo é o que a gente ouve. Então, esse repasse de saber é muito importante. E é isso, eu tô muito feliz mais uma vez. Eu abri ontem o evento, estive na mesa de abertura, fiquei muito feliz. Eu quero falar para você, Denise, eu vou abrir para debate daqui a pouco, quero falar para a Denise que essa sua fala sobre não pode estar entrando assim, pegar qualquer folha, não pode.
Não pode. Nós, de matriz africana, nós não entramos numa mata para pegar folha de qualquer jeito. Nós aqui temos que dar satisfação ao orixá Ossan, que é o guardião das raízes e das folhas, das ervas, enfim. Nós não entramos para simplesmente pegar. Nós damos satisfação a ele. E sobre a planta que você disse, que não pode nem falar o nome porque ela se esconde, essa aí é a mais pura verdade. Nós também temos essa sabedoria. Isso é uma sabedoria, né? Nós também temos essa sabedoria. Tem planta que, se você falar o nome, ela realmente se esconde, você não vai pegar nunca. Então, tem que saber lidar com isso. Viu como é que a cultura, né? A menina é quilombola, eu sou de matriz africana, como é que essa cultura aí acaba que se envolve, né? E a gente sempre chega no denominador comum. É muito igual, é muito parecido. Daí a importância desse respeito que eu falei aqui no início da minha fala, né? Desse respeito ao saber, ao fazer de cada um de nós, independente da religião, independente da orientação sexual, independente da cor da pele. Nós temos que estar sempre juntos assim, com igualdade. É isso, aí nós vamos chegar sempre onde nós queremos chegar. Bom, eu não sei se já chegou aí a nossa amiga também de matriz africana, que eu ia chamá-la, acredito que ela ainda não esteja aí, que é a Maria Cristina, mas eu acho que a gente já pode, Raquel, abrir para o debate. O que você acha? Eu acho que sim, porque a dona Vera também não conseguiu, mãe Nilce, entrar, infelizmente. Dona Vera também, ela é de uma comunidade quilombola aqui de Araruami, e ela sabe tanta coisa de planta. Ai, que ela pena! Faz Vamos ter que garrafada, Nilce. Vamos ter que fazer um outro encontro. Ela disse que a garrafada dela é tão famosa que foi parar lá em São Paulo. Ah, meu Deus do céu, olha que beleza. Eu já ia distribuir, porque o terreiro, como eu falei, o terreiro é procurado por várias demandas, né? E está aí uma das demandas que o terreiro é procurado. Não tem muito homem querendo garrafada. Então, quem sabe, depois a gente conversa com ela e faz o assunto com ela. Vamos abrir para o debate, então, ver se tem alguma pergunta? Sim, a Kate enviou aqui umas perguntas. Tá. Ela enviou aí para a senhora também? Estou aqui, estou aguardando. Ela enviou pergunta para a senhora? Não, eu não recebi nada. Ó, eu vou ler aqui, então, o que está aqui no celular, tá? Que pessoal, alguém mandou lá no YouTube. Carla Silva. Seria interessante criar Rodipraxe, um plano piloto, clínica da família, introduzir os tratamentos com plantas. Foi um comentário, né? E não uma pergunta. A senhora gostaria de falar? Não, eu concordo com ela. Eu concordo. É isso mesmo. Sim, na verdade, tudo isso é um projeto piloto, né? Ontem o José Jorge comentou que já uma iniciativa aconteceu, acho que foi no Sul, né? Mas aqui no estado do Rio de Janeiro é a primeira vez e a gente está com muita esperança que esse piloto dê certo. Tem que partir. Já deu certo. Da escuta respeitosa, né, mãe Nilce? Isso, exatamente. Sempre com respeito, né? É isso. Ó, outra pessoa. Kátia Medeiros. Ter esse conhecimento integrado em toda a ESF seria de grande valia. Usuários não se sentem representados com seus saberes nas unidades. Escuta qualificada nos saberes populares e respeito às tradições. Sim, então, eu coordeno uma rede, Raquel, eu sou uma mulher de terreiro, mas eu coordeno uma rede nacional, que é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde. Uma rede que já fez várias ações junto com o Ministério da Saúde. Nós temos, inclusive, publicações. Nós temos um vídeo. O vídeo chama O Cuidar nos Terreiros. Nós fizemos esse vídeo por conta da grande procura das pessoas quando se descobriam positivas, vivendo com AIDS, que procuravam o terreiro, as suas lideranças. Então, esse vídeo foi feito por conta disso. Foi feito junto com o Departamento de STAs do Ministério da Saúde. Nós estamos aqui orando para que a gente consiga, em breve, continuar com a parceria com o Ministério e fazer publicações contando mais um pouco das nossas práticas, não só das nossas, como dos quilombolas e de outras tradições. Muito bem, que maravilha, mãe Nilce, que lindo, que trabalho maravilhoso, parabéns, viu? Eu quero conhecer. Verdade. Eu vou procurar para saber
conhecer tudo isso. Procura, por favor. O Cuidar nos Terreiros. Poxa, que lindo. Obrigada. Ó, tem uma pergunta agora, do Kleber Gonçalves. Entre o remédio e o veneno está a dose. Como lidam com a indicação de dose, seja para fins terapêuticos ou toxicidade? A Marilza andou falando, né? Ela falou do remédio que é antibiótico. Eu acho que ela pode, inclusive, responder, né? O que você acha, Marilza? Tá aí? Tô. Posso sim um pouco, né? Com a experiência própria que eu tive, né? Porque, igual eu falei, nem tudo é porque é mato, você pode tomar de tudo, não. Assim, a quantidade muito grande, né? Mas tudo é quantidade, é dosagem. Porque a pessoa pensa que tomar uma garrafa inteira vai fazer efeito rápido. Não. E o remédio também. Se você falar tomar o remédio, vai melhorar. Mas não. Porque a injeção bezetacil, ela só vai fazer efeito depois de uma semana. A pessoa pensa que vai tomar aquela hora ali, tem uma parte que ela vai fazer o efeito que é baixar a febre. Mas a inflamação ela vai fazer efeito depois de uma semana. Mesma coisa a erva, as folhas, né? Você pensa que vai tomar, vou melhorar, é bom para mim? Então vou tomar a garrafa inteira. Então, não. Então, tudo tem sua cautela, tudo tem que tomar com cuidado. Criança, mais ainda, né? A criança, mais ainda, porque a criança não sabe explicar se sente uma coceira na garganta, alguma coisa, um formigamento. Um adulto já vai saber explicar o que está acontecendo. A criança em si, ela não vai saber. A gente vai perceber a diferença, mas não vamos saber o que ela está sentindo, porque ela não vai saber expressar o que ela está passando. Então, o adulto tem uma cautela, mas as crianças temos que ter mais cautelas ainda para dar uma medicação de mato. Por mais que a gente saiba que melhore, aquela medicação tem que ter o controle, mais em criança. Muito bem. Isso mesmo. Agora tem mais uma pergunta, deixa eu ver. Sim, ó. Lucilene da Rosa Pereira. Como as pessoas da comunidade se tornam curandeiros ou curandeiras, benzendeiras ou benzedeiros? Como é feita essa troca de conhecimento entre as famílias da comunidade? Aí isso vai depender de comunidade para comunidade, né? A gente pode chamar, por exemplo, a gente teve a sorte muito grande hoje, a beleza maravilhosa de ter uma roda de conversa multicultural, e a gente pode chamar Denise, Adão, Bruno, um ou outro, o João, que é indígena, um quilombola, um indígena, e Manilce, Marilza, todo mundo pode falar sobre isso, que cada comunidade vai ter seu jeito, né? Então, sobre a minha comunidade, sobre o povo de matriz africana, o povo de terreiro, como eu já falei, esse aprendizado é ancestral. Ele vem dentro de casa. A minha bisavó, por exemplo, passou para minha avó, passou para minha mãe, a chegar até aqui, entendeu? E é claro e evidente que eu vou passando. Eu quero fazer aqui o esclarecimento, Raquel. Eu sou uma mulher nascida dentro do terreiro. Eu tenho 3 filhas. Uma dessas minhas filhas é pastora evangélica. E a gente se respeita profundamente, né? E é claro que esse saber eu também passo para ela, que isso é uma prática de saúde. Isso aqui não tem muito a ver, não tem nada a ver com a religiosidade, não. Ela não tem que seguir a minha religião, né? Ela segue a dela, porque ela foi chamada para dela e eu para a minha. Então, essas práticas é prática de saúde. Né? De onde vem os remédios? Não vem das folhas, das raízes? Entendeu? Eles não inventam lá um plástico, vira pó, não é. Então, isso aqui é realmente um saber ancestral, é um saber de cura nossa, é um saber de cura, que realmente nós sabemos que as ervas e as raízes curam. Então, daí vem o nosso saber, realmente do repasse dos nossos mais velhos. E nós aprendemos na nossa tradição que o mais velho, ele sempre tem o saber. E é importante que a gente respeite o saber dos nossos mais velhos. Lindo. Denise e Adão, lá no quilombo de Tapera, tem alguma... como que foi que seu Jorge e Dona Teresa, que são, né, os maiores sabedores lá dessa prática e desse conhecimento tão rico, acabaram sendo as pessoas que se tornaram essas pessoas? Você pode contar um pouco como que isso aconteceu lá? Adão? Então, lá veio da mãe do meu pai, da minha avó.
Aí ela passou, aí minha mãe pegou, mas só que aí está com a minha mãe ainda. Aí minha mãe já passou para a gente que se ela passar para um de nós, aí ela tem que parar, ela não pode mais exercer a função como bezedeira e rezadeira. Nossa. Nossa, que interessante! Então, você está no aprendizado, né? Você Ela já já aprendeu. chegou, ela já conversou comigo há algum tempo, porque que ela tem muito problema de saúde, né? E ela não tem feito muito com frequência. Só que aí eu acho que não, sei lá. Aí agora tá vendo que deve ficar para o Douglas isso. Eu acho que ela deve passar para o Douglas, meu Nossa, filho. que interessante! O neto vai aprender. Eu acho que vai ser ele que só pela que a gente já via já pela conversa não, pelo menos assim na nossa comunidade, né? Que é até uma comunidade pequena. A conversa que já vem tendo dentro da comunidade entre nós, já vê que é ele que parece ser o escolhido, sei lá, o mandado que vem. Os mais velhos mesmo eles já sabem, já falam. Uma dessas seria eu, mas aí eu sei lá, eu acho que eu não sei se eu estou preparado para isso, aí eu acho que é ele mesmo. É o que eu falei, são os escolhidos, né? Acontece o repasse, né? Mas não, nem sempre é para você. De repente é para outra família. É assim que acontece. Viu como é que se igualou? Mesma coisa. É lindo isso, né? É lindo demais. É isso, Adão. Bonito, é isso mesmo. E o João? Será que o João gostaria de falar lá entre os Guarani? Como é que acontece como é que esse saber repassado de um para o outro na família ou na comunidade? Tá aí, João? Não sei. Deixa eu ver. Acho que ele não está mais, não, gente. O João saiu. Então, a Marilza já disse, né? Mas você quer falar mais um pouquinho sobre esse assunto, Marilza? Como é que a senhora aprendeu? Quem ensinou para a senhora tudo isso? Foi meu pai e minha mãe. Meu pai, ele era indígena, né? Faleceu tem pouco tempo. Tem. Ele só não sabia, ele não sabe dizer qual a tribo dele, né? Porque ele contava muitas tribos. Já faleceu foi em 2001. Então ele falou que a gente não precisa ir para ele falava na época para minha mãe, não tem nada que levar as meninas para lugar nenhum, porque você tem tudo em casa. Ele falava para a gente, era pequena, a gente chutava. Aí dava remédio por espécie. E ali eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo, escutando, né? Eu gosto muito de observar, porque tem pessoas que não gostam de ensinar, mas eu observava minha mãe correndo atrás das ervas, vendo direitinho, e ela passando o que era. Depois que eu fui aprendendo, igual eu falei, né? Eu usava de um jeito e eu via que era de um outro jeito. Então, eu aprendi com os meus pais sobre a respeito das ervas. E eu tenho um livro que é de Carlo Caser, que ele é bem antigo, que a minha mãe passou para mim, era do meu tio, e minha mãe passou, né? Está comigo aqui. E aqui nesse livro, eu tive as minhas crianças, na época, teve uma tal de escandescência. Na época se falava escandescência, né? Que era... não sei se tem uma coisa na frente aqui. Escandescência, era aquela vontade de ir no banheiro, né? E que fazia aquela força, não saía nada, e minhas duas crianças, na época, ficou com isso. Então, eu estava com esse livro, e peguei esse livro, e tinha a erva tal de sete sangria, a sete sangria, aí eu peguei, comecei a fazer, eu olhei esse livro na frente, tinha cebola. Se eu misturasse a sete sangria e ralasse uma cebola é coisa forte, né? E ralasse bem raladinha, e desse naquele período, durante uma semana, 3 vezes ao dia, junto com essa erva. Assim eu fiz. Então, quando fez 5 dias que eu estava dando, nesses períodos, foi melhorando aquela dor deles e foi calcificando aquela diarreia, foi melhorando. Quando fez 5 dias, nenhum dos dois tinha mais nada. Estava evacuando normal. Aí teve que dar uma mãozinha para poder amolecer, que estava muito durinho o cocô. Então, esse livro, eu fiz tem muita coisa ali que eu já usei bastante erva, mas tem dos meus filhos que foi usado ali, porque se eu tivesse levado na época para o Prontonil, ele tinha enchido ele de antibiótico. E antibiótico em criança acaba com tudo, né? Qualquer um. Dente acaba com toda a saúde do antibiótico, né? Acaba com tudo. Então, eu aprendi com a minha mãe e estou levando até hoje, né? A minha filha não é muito coisa, não, mas a minha nora já aceita mais. Minha filha gosta muito de remédio de farmácia, né? Mas eu acho que ela não... É porque é medo, né? É medo, né? Porque ela foi criada assim, mas
Ela não aceita assim, dar muitas ervas, não. Mas quase ela também não leva em médico, não. Minha filha quase não leva a criança em médico, não, só quando precisa. Mas é assim, né? Cada um tem uma forma de cuidar, né? Então, por mim, não ia para médico em lugar nenhum. Só quando precisasse, lógico. E eu aprendi com meus pais. Quem é que está sendo seu aprendiz ou sua aprendiz? Agora, a minha nora, que eu faço um xarope, ela aceita de meu xarope, né? Eu faço de mato, né? As minhas vizinhas lá, que eu faço. A minha irmã, ela mora em Vila Isabel, né? Então, eu faço faxina na casa dela em 15 dias. Quando eu cheguei lá na casa da minha irmã, porque eu quase não tinha muito assim de ficar na casa dela, eu tenho minha irmã, mas só que não tinha tempo de ficar vivendo com ela, assim, convivendo com ela. Cheguei lá de fígado, de rim, era toda ruim, né? Ainda é, né? Aí eu passei, porque eu falei, minha irmã, enchi a mão de comprimidos, ainda enche um pouquinho, agora diminuiu alguns. E eu falava para ela, minha irmã, por que você não toma chá? Esses remédios, tudo é feito de mato. Só que tem mais uns processos para poder ficar nesse ponto aí. Mas se você tomar alguns remédios lá, de mato, você vai pode ser. As suas pernas vão desinchar, que pode ser um líquido retraído, uma erva que você vai tomar, vai melhorar. Aí comecei a levar para ela panaceia, canela de velho, um monte de ervas, capim-limão. Então, a pessoa levando as coisinhas para ela desidrata tudo lá direitinho, coloca tudo nos vidros. Cuida, tem uma estante cheia de só com ervas. Ela faz um chazinho dela, 2 pontos, né? Sempre ela faz. Fez um xarope esse dia que ela passou do ponto, foi muito engraçado. Virou uma geleia de ervas. Eu falei, põe o nome e vende. Falei para ela, põe o nome aí e vende. Colocou essa peixe, canela de velho, canela de velho, capim-limão, misturou um monte de erva, fazer o xarope para o esposo dela, que estava com muito pigarro, tossindo muito. E ela deixou passar do ponto, e virou uma geleia, e o troço ficou bom, rapaz. Ficou tipo melzinho de erva. Falei, põe aí. Eu limpando a janela, falei para ela. Ela falou, neguinha, ela me chamou de neguinha. Olha na janela e olha como é que ficou o xarope. Aí eu falei, ela falou, virou uma geleia. Eu falei, geleia de erva. Bota o preço, o nome e vende. Foi muito engraçado. Mas ela tá me seguindo, agora tá me ouvindo, tá tomando mais chá, né? Tá bebendo mais água, coisa que ela não fazia, porque você tem que hidratar o corpo e tem que urinar. Porque não adianta você tomar água e não urinar. Porque você não urinando, você sente a vontade. Aquela vontade passa, a poeirinha daquele xixi que era para sair, para jogar aquelas coisas ruins fora, vai parando. E ali vai surgir o cálculo renal. E muita gente não sabe. E aí eu não bebo água, mas você bebe água, mas você faz xixi? Quando aperta aquela vontade, você vai no banheiro? Ou vai quando vai? Então, quando você for no banheiro, observar a sua urina. Se ela estiver escura, porque você tem que beber mais água e urinar mais, porque a nossa água, a nossa urina tem que ficar na cor da água, clarinha. Aquela urina é boa. Aquela urina forte, amarelada, ela não é legal, porque você está tomando água e não está tirando. E aquela água, em vez de a urina sair, vai para o corpo, que aí vai aquela coisa parada de água do corpo, né? Fica retraindo o líquido do corpo. Em vez de soltar, você está jogando para a pele. Aí você está inchada, gorda, você acha que tem corpo? Não, você está inchada. Se urinar mais, beber água e urinar mais, com certeza vai ficar legal. Está sem áudio. Muito bonito saber, muito bonito. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu tirar um negócio aqui, só um minuto. Abrir uma janela. Do Gabriel Cailô, acho que é assim que fala. O que você acha dessa abertura de informações acerca das nossas crenças? Isso pode ajudar na disseminação do uso das nossas ervas sagradas como forma de saúde ou pode prejudicar? Eu, Gabriel, acho que toda a valorização que há sobre o que é do conhecimento das comunidades tradicionais, desde que seja uma escuta respeitosa, uma escuta que valorize, que fortaleça, ela é sempre bem-vinda. Quanto mais as tradições e os conhecimentos dessas comunidades forem valorizados, mais respeito a gente vai ver na atenção à saúde deles. Mas é claro que tudo tem que ser feito com todos os cuidados, né? A gente sabe que existe biopirataria, que existe gente que vem aqui só para pegar informações, e sabem bem o que é biopirataria, né? Na Amazônia tem de montão. Eles aproveitam tudo quanto é tipo de espécie da nossa flora e fauna para fazerem, né, as indústrias mundiais de
remédios e de cosméticos, mas, no caso, o que está sendo discutido diz respeito à valorização das correntes de tradições culturais na atenção à saúde de comunidades que têm um jeito especial de olhar para si, para o seu corpo, para o que é saúde, para o que é doença. E a escuta respeitosa desse saber e desse fazer é fundamental para que essa atenção à saúde seja, de fato, respeitosa. Mas eu queria abrir também essa pergunta do Gabriel para as outras pessoas que estão aqui na nossa roda de conversa darem sua opinião. O que vocês acham? Esse saber deve ser formalizado e estudado ou há algum perigo aí? Deve ser sim, Raquel, como você falou, contanto que não tenha uma conotação pejorativa, né? E com todos os cuidados. Consulte uma liderança, né? Consulte uma liderança dos povos tradicionais, não só de terreiro, é claro, como os quilombolas, os indígenas e outros, ciganos, né? Consulte os povos quando falar sobre prática tradicional, porque eles realmente vão te passar a informação correta. Eu sempre ouvi falar sobre a floresta amazônica que era invadida por estrangeiros. Eu não fiz nenhum estudo sobre isso, para justamente pegar nossas coisas para levá-la para fora, né? Para depois vender os remédios aqui para a gente por um preço absurdo. Você vê o remédio para câncer é caríssimo, só quando consegue, durante o tratamento, pegar no INCA o remédio gratuito, que bom. Mas tem pessoas que não conseguem, tem remédio que nem existe lá e é caríssimo. Então, é bom a gente aprender realmente sobre as nossas ervas, sobre as nossas práticas, mas sempre num tom de respeito, como você colocou. Em tom pejorativo, é muito ruim. Eu estou falando da minha tradição mais um pouco, porque a gente já sofre tanto com o racismo religioso, com a intolerância religiosa, e se tiver mais uma coisa a respeito disso, vai doer mais um pouco, porque a gente sabe que a intolerância, o racismo religioso é um determinante social para a nossa saúde, para a saúde do povo de terreiro. Mas isso aí é por conta do desconhecimento das nossas práticas, né? Existe um desconhecimento. Então, tem que se pensar muito quando se colocar alguma coisa a respeito dos povos tradicionais. Como falei, não só de terreiro, mas de outros povos. Eu concordo totalmente. Maria, Adão, Bruno, Denise, vocês acham que há algum perigo em que esse conhecimento sobre os saberes e fazeres acerca da saúde seja incorporado no sistema de atenção à saúde? Há algum perigo aí? Olha, tudo é o modo que se chega à pessoa para falar, né? E tudo é o modo de se falar. Tem um modo que você fala que você pode construir e um modo que você fala que você pode destruir, né? Isso que é pregado para mim. Então, a gente temos que respeitar, né, uns aos outros, que nós precisamos de respeito, porque a gente também somos perseguidos, né? É uma luta muito grande, né, dos dois lados, né? É uma coisa muito séria, e a gente temos que respeitar, sim, cada um deles, né? Mas tudo é um modo de se conversar, porque se a gente chegar com tolerância, com um tom muito forte, que tem que fazer mudança numa parte, mas não quer mudar a tua, não, temos que entrar em acordo e ser igual, não mudar. A gente temos que juntar as forças e fazer tudo junto, porque cada um trabalha de um modo diferente, mas em ponto final chega no mesmo lugar, que é cuidar. E o cuidado temos que ser para todos, não tem essa de branco, negro, não tem. O cuidado entre todos os povos, indígenas, espíritos, todos. Temos que se unir para cuidar e ajudar, que o autocuidado é para todos, todos. Isso mesmo, muito bom. Quer falar alguma coisa, Denise e Adão? Vocês querem? Sobre o Quilombo da Tapera e sobre o que vocês acham do saber sobre as plantas e o modo de vocês cuidarem da saúde ser incorporado no sistema de atenção. Isso é bom ou é ruim? Acho que não me ouviram. Opa. Adão. Não, eu acredito que seja muito bom, mas igual as companheiras estão falando aí, com respeito, né, com muito diálogo e
para levar isso, igual falar da nossa comunidade. A gente tem que pisar no quilombo e falar com os mais velhos, né? E sempre ter pessoas sérias, para não ter perigo, porque muita gente também, dependendo do jeito que vivemos hoje, que querem sempre botar a gente para baixo, pode ter pessoa para usar isso de má fé, para falar que não deu certo, só para poder acabar incriminando a gente. O único medo é esse, mas, do contrário, eu acredito que dê muito certo, sim. Certo, Adão. E, assim, visualizando essa possibilidade né, do conhecimento acerca da saúde de vocês, específico, ser respeitado, você gostaria de oferecer a esses gestores que têm essa proposta, a esses professores, docentes aí que estão querendo, né, com muita boa vontade, qualificar a atenção que vocês recebem na saúde? Qual o seu conselho, Adão? O que você diria assim? Vá nesse caminho, não faça isso. Você teria alguma orientação com o conhecimento que você tem? Não, o único conselho que eu daria, eu ia pegar ele e levar ele lá na minha comunidade e apresentar ele meu pai e minha mãe. Sim. Aí eu sei que eu quis falar, eu sei que vai ser vai ser muito grandioso para nós e até para cuidar da gente, da nossa comunidade. Se tivesse um tratamento desse dentro da nossa comunidade, para nós seria muito valorizado. Porque que eu mesmo passei por esse dia que fui no médico, paguei médico, gastei dinheiro, e o médico não encontrava o que eu tinha. Aí eu fui na minha mãe, falar com a minha mãe, que eu devia ter ido antes, eu estava com a minha espinhela caída. Minha mãe colocou no lugar, benzeu, e eu melhorei rápido, não precisava tomar aquele tanto de medicamento e ter gastado dinheiro com o médico. Nesse momento, você escolheu um itinerário terapêutico que deu volta. Por que você não foi direto na Dona Teresa? Porque que nós estávamos todos afastados por causa do negócio da pandemia, eu estava preso num sítio, porque eu trabalho em sítio com a minha patroa, então não podia encontrar com ela até para preservar ela. Aí eu fui no médico, nem falei com ela, aí depois disso que eu fui lá. Ficamos bem afastados, minha mãe é numa área de risco danada, então o medo na época foi tudo ele. Tá certo. E falar nisso, eu posso puxar uma pergunta? Minha? Agora, nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, de enfrentamento à Covid, lá no Quilombo da Tapera, vocês tiveram alguma atenção especial com base nas tradições para lidar com isso? Algum cuidado? A tradição da comunidade no cuidado com a saúde foi válida agora nesse enfrentamento da epidemia? A tradição foi válida até para a nossa vizinhança. Foi muito chat que a gente mandou para o pessoal. Chá? Oi? Fizeram chá? Catava lá as folhas, minha mãe fazia o xarope para quem estava pegando as gripes comigo, né? E eu entregava os outros, o chá e o cúrcuma. A cúrcuma é o açafrão da terra, para poder fortalecer a imunidade das pessoas. Que bacana! Vocês tinham me falado mesmo da cúrcuma. Como vocês usaram? Como vocês usaram a cúrcuma? A gente colhe ela e minha mãe raspa, faz o pozinho dela e toma uma colherzinha com água e limão de manhã, em jejum. Quer dizer que todo mundo de Tapera começou a beber cúrcuma na Covid? Não, nós vendemos pouco, nós fizemos foi doação mesmo, porque nesse momento, né, é um pouco complicado, a gente acaba doando para as nossas vizinhanças aqui. Não, é beber, não é vender, não, é tomar. Não, bebemos tempero, tudo com cúrcuma para poder fortalecer. Todo mundo, toda a família? Que legal! Todo mundo. Tem um menino lá que colhia e dividia para toda a família, em cada casa, para todo mundo ter. Que interessante! E Marilza, você teve algum tratamento especial para a Covid? Eu tomei muito... Eu tenho a plantação de açafrão, né? Que é a cúrcuma, né? Então, eu tirava ali e fazia aquele... Eu tenho uma colega que ela tem
desidratador. E na época eu levei bastante para lá, né? Então eu tinha uns pozinhos, aí eu botava com limão de manhã e tomava. Eu como muito mato, erva, né? Eu já vou capinar, já vou catando e vou comendo. Então, é limão, eu chupo limão todo dia. Eu gosto de limão, né? Não é por causa da Covid, não, porque eu adoro limão. Limão galego, limão cravo, né? Eu espremo no copo aquilo e bebo igual água. Meus netos também gostam. Eles bebem bastante. Então, eu mando para meu filho limão, né? Eu falo, toma limão, come açafrão. Bota não quer comer na água, na comida assim, bota na água, igual o rapaz falou agora aí, na água, né? Com limão. E põe na comida, mas é bom tomar na água porque vai menos coisas junto, né? Você vai usar mais o açafrão na água. Mas pode colocar no condimento também, que ajuda a fortalecer o tempero. Eu usei bastante isso. Eu uso bastante. Eu trabalho com pimenta rosa. Então, a pimenta rosa agora está na época, né? É aroeira. Então, eu trabalho com ela. Minha venda é de aroeira. Os temperos dela é muito bom. Então, eu uso bastante a aroeira, porque também tem muito nutriente, né? Nela. E o açafrão foi bem usado, né? Que é a cúrcuma. Muito bacana. Pessoal, eu acho que a dona Vera realmente não conseguiu entrar. Infelizmente, a gente vai ter que ouvi-la em outra oportunidade. E acho que a gente pode ir terminando. Vocês gostariam de... Quem está aqui conosco ainda? Denise, Adão, todo mundo está aqui. Querem contribuir? Querem falar alguma coisa para finalizar a nossa conversa de hoje? Quero sim. Eu quero, Raquel. As minhas considerações finais vai ser o seguinte: você perguntou sobre a prática de cada um por conta da Covid, né? Então, eu quero dizer para vocês todos e todas que o terreiro está fechado para as atividades, porque nossa tradição é uma tradição de aglomeração. Não tem como você fazer uma festa, qualquer coisa do terreiro sem estar aglomerado. Então, a nossa prática foi aconselhamento. Como nós fazemos parte do projeto Coalizão Negra por Direitos, estamos distribuindo cestas básicas a partir desse projeto e ticket de refeição para a comunidade do entorno. Então, sempre que as pessoas nos procuram, nós fazemos a prática de aconselhamento, manter o distanciamento, distribuímos alimentos, distribuímos kit higiênico, álcool em gel, com escovas de dentes, enfim, sabonete. E essa está sendo a nossa prática no momento no terreiro, porque todas as nossas festas estão suspensas e estamos pedindo ao povo de terreiro: não façam festa. Orixá, nesse momento, não quer festa. Orixá nos quer saudáveis. Então, não vamos aglomerar. É isso. E agradecer sua parceria, Raquel, foi muito boa. Agradecer o povo aqui, meus irmãos que participaram aqui, Marilza, Adão, Denise, Fernando, que está lá atrás, Kate, enfim, a todos e todas que participaram de qualquer forma. Que Deus, Jesus, Alá, Oxalá, nos abençoe e nos mantenha unidos, com vida e, além de tudo, com muita saúde. Axé. Obrigada. Axé. Muito obrigada, Manice. Eu também agradeço muito. Foi um prazer estar com a senhora e com todo mundo que está aqui hoje. Que prazer. Muito obrigada, Adão, Denise, Marilson, todo mundo. Bruno, que passou rapidinho. Até a dona Vera, que tentou, mas não conseguiu entrar. Outro momento vai falar. Agradeço todo mundo mesmo do coração e quero que todos saibam que nós, né, eu acredito que a gente formou aqui a gente, como diz o Nego Bispo, a gente está confluindo, né? Estamos confluindo a favor de um movimento que dê certo, contem conosco, né? Aqui recebi uma última pergunta que mandaram lá no YouTube. Posso fazer a última? Pode, por mim pode. Marcelo Regis pergunta: sou antropólogo, professor da Universidade Estadual do Piauí. Estudo alimentação e etnobotânica. Gostaria de saber qual é o trabalho que é feito na comunidade para a preservação da flora. Você sabe, Manilson, responder, por favor? Bom, o terreiro, ele trabalha, como eu falei, a culinária faz parte da nossa tradição. Então, nós temos muita preocupação com a segurança alimentar e com o aproveitamento, né? Com o aproveitamento. A gente procura usar o máximo do alimento. A gente não
não consome nada que esteja acabando, né? Não vai existir, mas a gente não consome esse tipo de alimento, e a gente procura reservar o máximo a natureza, até porque orixá é natureza. Se a gente agride a natureza, a gente está agredindo a nós mesmos e está agredindo os nossos orixás. Então, a gente tem muito respeito pela natureza, né? pelas folhas, pela terra, pelo ar, pela água. Nós cultuamos todos os elementos da natureza e procuramos aproveitar o máximo dos alimentos sem desperdício. Maravilha. Eu acho que Adão também e Denise, um dos dois, poderiam falar, porque quando se trata de uma comunidade tradicional, como remanescente de quilombo, população indígena, caiçara, inclusive grupos de matriz africana, a relação que esses grupos sociais têm com o universo da natureza é muito diferente. É uma relação de simbiose, eles precisam da natureza para continuar sendo o que são. Então, assim, lá no caso do território da comunidade quilombola de Tapera, dá para ver, se você fizer uma planta, você vê que no território onde está em estudo o processo de regularização fundiária de um território quilombola, é moroso, demora cerca de 20 anos, segue normatizações e é muito difícil chegar até o final. Mas, apesar disso, e isso é muito ruim, porque favorece a entrada de pessoas que não são da comunidade, conflitos, violência e destruição do meio ambiente, o território é muito importante. Assim. Então, o Adão e a Denise podiam falar um pouquinho sobre como que vocês cuidam da natureza lá? E o que isso significa para vocês? De novo, Denise não quer falar. Igual... Deixa. A natureza é muito importante para a gente, porque a gente acaba sendo a natureza, né? Quem conhece a nossa comunidade sabe do jeito que ela está agora. Tem mata, tudo preservado por causa da gente, que a gente tem uma relação com a terra, que a gente preservamos daquele jeito. A gente sempre com fogão de lenha, a gente não corta as árvores para fazer lenha, vai longe, anda quilômetro, mas quilômetro para pegar o galho que está seco para trazer para usar como lenha. E plantação, a gente só planta no lugar que já está aberto, não abre mata. Até estamos tentando fazer a plantação onde que já tem árvore para poder não mexer com a natureza. É isso, porque a natureza é saúde, né? E para a gente poder viver bem, a gente tem que estar cuidando da natureza. Boa fala, amigo. Isso aí, irmão. Natureza é vida. Sem ela, a gente não vive. Que né? A gente acaba sendo a natureza, né? Isso. Está certíssimo, Adão. Parabéns pela sua fala. Obrigada. Marilza, quer falar? Eu acho que tem que tirar da terra só o que você for consumir, tanto ervas, tanto o que for, né? Para você mais tarde ter, né? Se você cortar um pé, um monte de galho, você quer fazer só um copo de chá, né? Não precisa. Arranca só o suficiente para você fazer o que você quer, que mais para frente, se você arrancar muito, vai fazer falta depois. Então, só consuma da terra o que você for usar. É isso. Maravilhoso. Pessoal, Isso, Marilza. Eu acabei de ter notícia aqui da Kate, ela ficou muito tempo, uns 40 minutos agora, tentando ajudar a dona Vera a entrar para compartilhar com a gente um pouquinho do que ela sabe e faz, mas não conseguiram, ela não conseguiu instalar no celular. Então, hoje nós não vamos ter a honra de ouvir dona Vera, mas eu espero que numa outra oportunidade ela possa estar conosco, porque ela é uma sabedora de ouro, uma fazedora também desse tipo de prática de cuidado com a saúde, muito bonita. Outro momento a gente vai poder te escutar, viu, dona Vera? E acho que a gente pode até finalizar, né, mãe Nilce?
É verdade. A rede Raízes está aí. Em breve está formada, né? A rede está pronta. Em breve nós estaremos aí de novo para passar um pouco do nosso conhecimento, do nosso saber. A gente nunca sabe tudo. A gente aqui está. Eu aprendi muito aqui hoje. Eu aprendi com o Marilson, aprendi muito com o Adão, com Denise, com você, Raquel. Eu aprendi muito com as pessoas que participam, com o Bruno, como eu aprendi com vocês aqui. Então, a gente está sempre aprendendo, não é verdade? Então, certamente, Raízes voltará com outros encontros. Espero, em breve, eu espero realmente que o próximo encontro seja presencial. Né? Está muito bom aqui, mas se a gente puder se abraçar, se beijar, vai ser muito mais gostoso. Eu tenho quase que certeza que esse dia está chegando. Vamos manter a fé. Assim Obrigada, seja. Raquel. Obrigada. Eu também não vejo a hora de abraçar. Estou morrendo de saudade de abraçar. É verdade. Vai chegar o dia. Muito obrigada, viu? Obrigada, Wenilson. Obrigada, Adão, Denise, Marilza, Fernando, Kate. Deixa eu ver quem mais que está aqui hoje ainda. Está aqui. Juliana e Rodrigo. Muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. Também estou feliz, aprendi muito também. Estou sentindo uma gratidão que não tem tamanho. Só tenho a agradecer e, novamente, falar que estou à disposição. Estamos, né? Tenho certeza que nessa roda aqui estamos todos à disposição da Rede Raízes e queremos ver isso ficar cada vez mais bonito. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, Fernando.